Boa noite. Boa noite. Centenas de sem-teto realizam um novo protesto e fecham a Avenida Paulista. Serviço 190 da PM atende 40 mil ligações diárias, mas ainda enfrenta trotes e reclamações. O estado de São Paulo registra a menor taxa de homicídios para o mês de maio desde 2001. Dilma e Alckmin fecham um acordo de mais de 700 milhões de reais para combater a crise hídrica. Aumenta o desemprego no país e o comércio paulista já registra 20 mil demissões este ano. Um flamingo do zoológico de Sorocaba recebe uma pata artificial para não ser sacrificado. Veja só este número. De janeiro a maio deste ano, a ouvidoria da polícia registrou mais de 400 reclamações contra as polícias civil e militar. Mais da metade delas sobre a má qualidade do atendimento da PM. Alguns casos começam nas ligações para o serviço 190, mas a PM diz que 80% das ligações não são de emergência e atrapalham o atendimento. Hoje a PM recebe 40 mil ligações por dia. Por segurança, esta mulher não quer aparecer. Ela conta que estava sendo ameaçada pelo ex-marido e ligou para a polícia militar. A expectativa era que a viatura chegasse rapidamente, mas não foi o que aconteceu. E o pior, os policiais, segundo ela, sequer chegaram a ir ao local da ocorrência. Venha rápido. Ela falou, não, já estou mandando. Eu falei, posso desligar? Ela falou, pode. Aí eu desliguei. Ele começou para lá, para cá, rodando, falando baixaria, falando de mim, sabe, ameaçando. Falando, não vieram ninguém. A gente consegue buscar no judiciário as garantias que a protejam e que a cerquem de cuidados, mas quando precisa ser efetivada essa questão, você se vê vulnerável, você se vê totalmente desprotegido. Este homem, que também não quer ser identificado, diz que acionou a polícia para reclamar sobre um pancadão na zona norte da capital. E a gente reclamando, e a moça simplesmente falava pra gente que para poder atender a ocorrência, a gente tinha que estar presente na hora que a viatura chegasse. Só que, como é que eu vou chegar lá no meio de um pancadão onde tem tudo errado e dar minha cara a tapa com uma viatura lá? É pedir para morrer, né? De janeiro a maio deste ano, a ouvidoria da polícia registrou 413 reclamações contra as polícias civil e militar. 253 delas sobre a má qualidade do atendimento da PM. Mas nem todas, segundo o órgão, estão relacionadas ao serviço 190. Em junho do ano passado, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou o novo Copom. Um investimento de 85 milhões de reais. 240 civis trabalham junto com os PMs no encaminhamento das ocorrências. O civil, antes mesmo dele estar aqui, ele passa por um processo seletivo, ele tem alguns requisitos que ele tem que preencher e, posteriormente a isso, ele vem para cá, passa 28 dias em treinamento, ele faz um estágio supervisionado após esse treinamento, que é pautado com provas e avaliações para aferir a qualidade do atendimento e se ele é competente para realizar essa função. O Centro de Operações da Polícia Militar recebe cerca de 40 mil ligações por dia, mas apenas 20% delas são consideradas de emergência. São ligações de todos os tipos. Polícia Militar, emergência? Alô, polícia, por favor. Eu fechei a porta aqui, a chave quebrou. O que eu devo fazer? Não entendi, o senhor fechou a porta de onde, senhor? A porta de casa. Só ligar para um chaveiro, senhor. Situações que só atrapalham o serviço dos policiais e podem comprometer os casos que realmente são de emergência. Isso é interessante que seja passado justamente para que o cidadão tenha consciência de que o serviço 190 é para emergências policiais e que ele foque sempre esse atendimento em situações de risco e de emergência que ele esteja passando. Em nota, a Polícia Militar informou que nas ocorrências de perturbação do sossego, como mostramos na reportagem, a presença da vítima no local é fundamental para o registro da solução do caso. Ainda segundo o texto, são atendidas mais de 400 ocorrências desse tipo por dia. Em relação ao caso da mulher que estava sendo ameaçada pelo ex-marido, a PM afirma que a reclamação está sendo apurada pela Corregedoria.
Estado de São Paulo registrou em maio a menor taxa de homicídio de toda a série histórica do indicador de criminalidade, que começou a ser feito em 2008. Com essa redução, a taxa de homicídios dos últimos 12 meses, de junho de 2014 a maio de 2015, ficou novamente abaixo do número considerado endêmico pela OMS, que é de 10 mortes a cada 100 mil habitantes. O índice foi de 9,69 casos a cada grupo de 100 mil residentes na cidade de São Paulo. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, também registraram queda no mês de maio no estado. Foram 29 casos contra os 33 do mesmo mês de 2014. Os roubos em geral caíram 17,12% e os roubos de veículos recuaram 31,6%, quando foram registrados 2.843 casos contra 4.159. O indicador está em queda há 12 meses consecutivos na cidade. O índice de maio deste ano é o menor desde 2008. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, faz manifestação aqui na capital. Eles chegaram a fechar a Avenida Paulista. A repórter Fernanda Azevedo acompanha e tem as informações. Fernanda? A manifestação ocupa, nesse momento, os dois sentidos da Avenida Paulista. Os manifestantes estão aqui na altura da Rua Augusta, onde fica o escritório da Presidência da República em São Paulo. Eles pararam aqui nesse local e ocuparam tanto a pista no sentido Paraíso quanto da Consolação para fazer um protesto direcionado ao governo federal contra o adiamento do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 3 e também contra o ajuste fiscal que, segundo o MTST, atrapalha os direitos dos trabalhadores. Segundo as contas, os números de manifestantes contrastam muito. A Polícia Militar dá entre 2.000 e 3.000 manifestantes. Já o movimento diz que tem mais de 25 mil pessoas reunidas na Paulista. Realmente, assim, a gente vê que tem muita gente mesmo, que o movimento é longo, ocupa muitos metros aqui da Avenida Paulista e ele já tem um trajeto definido. Saindo aqui da sede da Presidência da República, eles vão descer a Rebouças, vão parar na Febraban, que é a Federação Nacional dos Bancos, vão fazer um protesto por lá e eles pretendem de lá seguir até a Marginal do Rio Pinheiros, onde fica a sede da Editora Abril, e lá fazer um novo protesto. Eles não especificaram o motivo desse protesto na Editora Abril. A manifestação deve acabar no Largo da Batata. E a gente volta a qualquer momento com outras informações desse ato. Voltamos ao estúdio. Valeu, Fernando. Obrigado. Polícia cumpre ordem de reintegração de posse no centro de São Paulo. Cerca de 150 famílias que invadiram prédios na região foram retiradas. Os dois prédios aqui na região central ficam bem próximos à prefeitura e em ambos a reintegração de posse foi concluída. Um deles fica na Rua Líbero Badaró e o outro fica bem ao lado na Rua José Bonifácio. Ambos pertencem ao Tribunal Regional Eleitoral. Cerca de 500 pessoas moravam nos dois edifícios invadidos pela Frente de Luta por Moradia. Um grupo de manifestantes interditou a Rua Líbero Badaró por cerca de 2 horas nesta manhã, enquanto representantes do movimento eram recebidos por membros da Secretaria da Habitação. Na segunda-feira, a Prefeitura informou que o déficit habitacional aqui na cidade é de 230 mil famílias. Agora, com os dois prédios desocupados, os móveis foram destinados a um depósito também aqui no centro, mas as famílias não têm para onde ir. Nós vamos fazer uma assembleia com eles, sentar eles para descansar numa das nossas ocupações, deixar eles em um salão. Muitos não têm para onde ir. E a gente vai procurar agora reverter a situação, mostrar a vulnerabilidade dessas famílias. Investigação da Polícia Federal sobre desvio de recursos para campanhas políticas envolve o nome do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Em nova fase da Operação Acrônimo, os agentes cumpriram mandados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Em Belo Horizonte, houve busca e apreensão em um imóvel usado pela campanha de Pimentel no ano passado. Após a eleição, o local abrigou uma empresa de Pimentel atualmente registrada no nome do filho de seu antigo sócio. A Polícia Federal pretendia realizar buscas na sede do governo de Minas e na residência oficial do governador, mas o Superior Tribunal de Justiça negou. Também foram vetadas ações no PT em Minas, no BNDES, na Petrobras e no frigorífico Marfrig. Segundo a revista Época, quando Pimentel era ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, no primeiro governo Dilma, o BNDES adiou uma dívida do grupo Marfrig no valor de 2 bilhões de reais. O banco é vinculado ao Ministério. A Polícia Federal solicitou ao STJ a abertura de inquérito contra Pimentel por crime de lavagem ou ocultação de bens, mas o tribunal ainda não se manifestou. Na etapa anterior da Operação Acrônimo, foi preso o empresário Benedito Rodrigues, que tem contratos de 500 milhões de reais com órgãos federais. E também houve busca e apreensão num escritório que seria da mulher de Pimentel, Carolina de Oliveira. Segundo a Polícia Federal, a empresa dela era fantasma. Em nota, o governador de Minas Gerais disse que a busca e apreensão no antigo escritório foi arbitrária. O texto diz ainda que a ação da Polícia Federal foi desautorizada pelo STJ. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, considera um erro estender o reajuste do salário mínimo aos aposentados. A medida foi aprovada ontem, mas ainda depende do Senado. O governo é contra a proposta e alega que pode comprometer as contas públicas. Segundo o Ministério da Previdência, haveria mais de 9 bilhões de reais em gastos extras por ano. Eduardo Cunha entende que a Câmara passou dos limites e colocou o ajuste fiscal em risco. Essa aprovação de ontem, ela realmente causa um prejuízo ao país, foi feita de uma forma equivocada. É bom que a gente chame a consciência que tudo tem um limite. Ontem, de uma certa forma, se chegou a um limite daquilo que não deve ser feito. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Não é preciso fazer muito esforço para perceber que a relação incestuosa do governo com o Congresso sofre uma pane. Numa nova emboscada parlamentar, deputados governistas se juntaram aos oposicionistas para aprovar na Câmara uma emenda que estende a todos os aposentados a política de reajustes do salário mínimo. Esta gentileza vai custar aos cofres do Tesouro Nacional 9 bilhões de reais. O problema da engrenagem do governo no Congresso é de combustível. A Casa Civil de Aloysio Mercadante retém nomeações para cargos federais que a coordenação política de Michel Temer tinha prometido aos aliados. E a Fazenda de Joaquim Levy sentou em cima de 5 bilhões em emendas parlamentares cuja liberação os aliados do governo exigem. Esse toma lá da cá, essa disfarçatez, sempre existiu com o FHC, com Lula, com todo mundo. Mas houve um tempo em que as pessoas tinham uma preocupação em ocultar os seus movimentos. Hoje virou tudo um grande balé de elefantes. Ao longo dos anos, foi se perdendo algo que é essencial na política. Perdeu-se o recato. Com a impopularidade de Dilma, esse fenômeno se potencializou. O alimento que Dilma oferece aos seus aliados no Congresso é o mesmo. A diferença é que agora os congressistas comem com as mãos. Boa noite. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, nega que Lula esteja sendo investigado. Ele se manifestou diante da repercussão de uma estranha ação na justiça envolvendo o ex-presidente. Tudo começou com um habeas corpus preventivo em favor de Lula, impetrado pelo consultor Maurício Ramos Tomás. O desembargador João Pedro Gebran Neto negou o pedido. Disse não existir fundamentação legal, nem informações concretas sobre uma ameaça ao direito de ir e vir do ex-presidente. Classificou como uma aventura jurídica o habeas corpus e comentou que a medida expôs o ex-presidente. O consultor argumentava que Lula estaria na iminência de ser preso, o que
ele buscava evitar com o habeas corpus. Maurício é conhecido nos tribunais por apresentar ações em nome de terceiros, mesmo sem ter sido autorizado. Já houve habeas corpus semelhantes em favor do empresário Marcos Valério e do ex-deputado Roberto Jefferson, condenados no mensalão petista. Em nota, o Instituto Lula garantiu que o ex-presidente não tinha qualquer envolvimento com o documento e que instruiu advogados para não reconhecer o pedido na justiça. Por causa da grande repercussão no caso, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, soltou uma nota negando que o ex-presidente esteja sendo investigado. Justiça de São Paulo aceita a denúncia do Ministério Público e abre processo contra Ronilson Bezerra Rodrigues, suspeito de liderar a máfia do ISS. Ronilson, ex-subsecretário da Receita Municipal na gestão do então prefeito Gilberto Kassab, e mais 10 pessoas tinham sido denunciadas em agosto de 2014, acusadas de cobrar propina para reduzir o valor do imposto sobre serviços devido por empresas. O prejuízo causado aos cofres públicos pelo esquema é estimado em 500 milhões de reais. A defesa de Ronilson informou que ainda não foi notificada da decisão. A Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra 6 executivos de empresas suspeitas de cartel, junto ao metrô de São Paulo. Os funcionários da Alstom, Temoinza, Tejofran e MPE são acusados de fraudes para evitar concorrências nas licitações em 2 linhas do metrô, durante o governo José Serra, do PSDB. Na denúncia do Ministério Público, são apresentadas como provas tabelas feitas pelas empresas acertando a divisão dos contratos. O valor ultrapassou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desde 2013, início da investigação, foram feitas 7 denúncias criminais. Até agora, a Justiça aceitou 6. Está fazendo um frio, o paulistano teve mais um dia gelado, o sol mal apareceu e a nebulosidade não deixou as temperaturas passarem dos 17 graus. E prepare o seu cobertor, porque podemos ter a madrugada, olha, mais fria do ano até agora. Amanhã o tempo muda, mas não vai esquentar muito durante o dia. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. A maior parte do país terá uma sexta-feira de tempo firme e bastante ensolarada. Isso porque uma grande massa de ar seco continua predominando sobre o Brasil, afastando as condições de chuva, como a gente vê nessa grande área em amarelo no mapa. Só a previsão de chuva amanhã ainda no norte do país, região que vem sofrendo bastante com as cheias dos rios, e em toda a costa nordestina, pegando também uma pequena parte de Minas Gerais. Entre o litoral da Bahia e o Nordeste mineiro, o dia fica nublado e as pancadas de chuva devem ser fortes em Salvador. Com o tempo fechado, a máxima por lá amanhã fica só em 26 graus. Já em Teresina, dia bem quente, 33. Entre o sul e o sudeste ainda atua o ar polar. Por isso, em Belo Horizonte faz só 21 e em Curitiba, 17 graus. Aqui em São Paulo, o sol predomina em todo o estado, mas aqui na faixa leste o dia ainda terá muita nebulosidade. O tempo volta a ficar firme e as temperaturas até sobem um pouquinho mais em relação a hoje. Na Grande São Paulo, as madrugadas ainda serão bem geladas, com expectativa de recorde de frio. O dia pode amanhecer com nevoeiro e durante a tarde, com o tempo mais aberto, as temperaturas ficam amenas. Nessa madrugada aqui na capital, a mínima deve ser de 11 graus. Durante o dia, a máxima chega aos 20. No fim de semana, o sol aparece entre algumas nuvens e faz até 21 graus no sábado e 22 no domingo, ainda com noites bem geladas, com temperaturas na casa dos 10 graus. Mesmo com o aumento de tributos, a arrecadação federal em maio foi a menor para o mês desde 2010. O governo federal arrecadou 91 bilhões e meio de reais em impostos e contribuições no mês passado, valor 4% menor que o registrado em maio do ano passado. Segundo a Receita Federal, no acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, a arrecadação totalizou 510 bilhões e 100 milhões de reais, recuo de 2,95% frente ao mesmo período do ano passado. Este foi o pior resultado para os 5 primeiros meses do ano, desde 2011. A crise econômica vem provocando estragos no comércio de São Paulo e região metropolitana. Com a constante queda nas vendas, as lojas estão cortando custos e demitindo funcionários. Segundo a Federação do Comércio do Estado, já foram 20 mil demissões no setor somente neste ano. Cícera foi hoje ao centro de São Paulo na tentativa de conseguir uma oportunidade de trabalho.
Há um ano, a ex-gerente de loja busca uma recolocação no mercado, mas está desanimada. Vai demorar, não tem vaga, você não pode escolher seu salário. É um salário aquilo ali, comissão extremamente baixa. Mesmo você tendo uma faculdade, assim, está ruim, o mercado está ruim, muito ruim. Os números da FEComércio mostram que de janeiro a abril deste ano, o saldo de empregos formais no comércio, na região metropolitana de São Paulo e aqui na capital, segue negativo em cerca de 20 mil vagas. Este é o pior cenário desde 2008, quando a pesquisa começou a ser elaborada. Os setores de vestuário e calçados e as concessionárias de veículos são os mais afetados pela crise, onde há o maior número de demissões. Já os setores ligados aos bens essenciais, como as farmácias e os supermercados, em que as vendas ainda mostram fôlego, houve um pequeno aumento no número de contratações. Setores que ainda mostram vendas boas, relativamente boas, obviamente, eles acabam mantendo emprego, conseguem segurar ali os funcionários. O empresário do comércio não vislumbra um cenário muito melhor no curto prazo, não imagina que ele vai ver uma melhora nas vendas num prazo relativamente curto, aí de 1 ano até 2 anos, em alguns casos, alguns setores que estão enfrentando mais dificuldade, ele passa a ter que revisar o quadro de funcionários e isso, infelizmente, leva ao aumento do desemprego. Neste shopping popular em Santo Amaro, na zona sul da capital, os comerciantes buscam alternativas para driblar a queda nas vendas e tentar evitar a dispensa dos funcionários. A alternativa é baixar os preços e partir para as promoções. Foi o que fez esta loja de roupas. O que tem contribuído mais é um produto com preço mais atrativo. Você perde um pouco no valor da peça individual, mas você ganha na quantidade de venda. É o que tem feito a diferença pra gente. É difícil comprar, então a gente tem que aproveitar para comprar agora. Eu não tenho comprado muita coisa, eu tenho evitado gastar somente o necessário. Não dá para ficar gastando, a gente até tem vontade, eu pelo menos também tenho. Mas não tá dando, fazer o quê? Tem que segurar, a crise está aí. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre essa onda de demissões. O comércio não é o único setor que vem demitindo. Na indústria e na construção, a situação é bem pior. Nem os serviços estão escapando, que é um setor que ainda mantém alguma expansão. De acordo com o IBGE, a taxa mensal de desemprego chegou a 6,7% em maio, a maior para o mês desde 2010. Em maio do ano passado, estava em 4,9%. Era uma situação de quase pleno emprego. O quadro é mais grave entre os mais jovens. O desemprego na faixa de 18 a 24 anos bateu em 16,4%. A pior está sendo muito rápida. Outro levantamento do IBGE, a PNAD contínua, que é mais ampla e deve substituir essa pesquisa mensal, mostrou o desemprego geral em 8% no trimestre encerrado em abril. E essas pesquisas ainda trazem um outro dado preocupante, que é a queda de renda em termos reais. Segundo a pesquisa divulgada hoje, a massa real de salários, já descontada a inflação, caiu 5,7% sobre um ano atrás e 1,9% em relação ao mês anterior. É muito. É uma queda forte do poder de compra da população, o que reduz a demanda, bate direto no resultado das empresas e só pode provocar mais desemprego. É essa a expectativa. Tem muitas empresas trabalhando no limite, segurando como podem. Aí vem mais aumento de impostos, desaceleração maior das vendas, mais aumento dos juros, crédito mais caro. Nessas condições, o que se pode esperar é que o desemprego cresça mesmo, reforçando o atual ciclo negativo da economia. Mais que isso, o desemprego é um dos fatores que podem atrapalhar depois a retomada. As empresas só voltam a contratar quando percebem uma reação efetiva do movimento, das vendas. Para haver essa reação, é preciso que as pessoas tenham como consumir. E o desemprego alto não facilita muito, não é mesmo? Até quem não está sendo atingido diretamente fica mais cauteloso. Eu volto na segunda. Até lá. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto de lei que reduz as desonerações das folhas de pagamento de 56 segmentos da economia. Deputados de oposição fizeram um apitaço e estenderam uma faixa dizendo: Dilma mentiu, PT traiu, mais impostos e mais desemprego. O projeto é a peça-chave do ajuste fiscal do governo. Ele retira desonerações concedidas nos últimos anos. Empresas que pagam 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta passarão a pagar 2,5%. E quem paga 2% vai passar a pagar 4,5%. O projeto segue agora para o Senado.
Queda de árvore no Morumbi, zona sul de São Paulo, interdita a rua e atinge 2 condomínios residenciais. O acidente aconteceu na tarde de ontem, mas os moradores chegaram a ficar sem luz por mais de 17 horas. As imagens das câmeras de segurança do prédio registraram. Foi por pouco que esta senhora não acabou atingida pela árvore que caiu na tarde de ontem nesta rua no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Essas horas já é para estar intransitável, tanto de carro como pedestre. Ontem a mão de Deus teve presente, porque nem descia e nem subia, e nem pedestre passou aqui. Seu Ricardo diz que foi tudo muito rápido. Ele estava na guarita quando a árvore tombou. Antes dela cair, ela deu o sinal dela. Ela deu 2 estalos, no terceiro ela já tombou. Resultado, os moradores da rua ficaram sem energia elétrica até às 3 da manhã. Mas no prédio de 16 andares, a luz só voltou às 9 da manhã. Sem poder sair ou entrar com os carros, teve gente que preferiu dormir fora de casa. A gente passou a noite na casa dos pais, porque tomar banho gelado não era uma opção. Ontem à noite estava muito frio. Estava faltando luz, o condomínio todo no aberto, que eles também se preocuparam e foi obrigado a contratar seguranças para ficar fazendo cobertura aqui, dando apoio para a gente aqui. Hoje à tarde, 24 horas depois do acidente, mais de 10 homens ainda tentavam retirar o portão e desbloquear a garagem. A rua também demorou um dia inteiro para ser liberada. O tronco que ficou atravessado precisou ser dividido em vários pedaços. A árvore que caiu ficava dentro aqui do condomínio. Quando ela tombou, foi parar do outro lado, atingindo o prédio da frente. Chegou na grade ali do prédio, porque era muito alta e foi descendo, arrastando pela parede, chegou a quebrar parte do muro e ficou atravessada na rua. Os moradores dizem que essa já era uma tragédia esperada, uma vez que eles reclamaram desde janeiro para a prefeitura, que não tomou nenhuma providência. Contrataram a empresa para vir ver o que poderia fazer com a árvore. A empresa falou que tinha que ser removida, só que tinha que ter uma autorização da prefeitura. E encaminharam a prefeitura, segundo a administradora, 3 vezes. Toda vez que chega na prefeitura, a prefeitura recusa e alega que está faltando documentos. Daqui de dentro a gente percebe, olha só, o tamanho da raiz aqui ao lado da janela da portaria. E essa aqui é um pouco menor, mas a gente já sabe que também é preocupação aqui dos moradores e dos funcionários do condomínio. E eles também já pediram para retirar, mas por enquanto nenhuma informação. A calçada está cheia de árvore que está precisando que eles façam alguma coisa que vai acabar caindo também. Em nota, a subprefeitura do Campo Limpo informa que não houve pedido para a árvore localizada na área interna do condomínio que caiu na tarde de ontem e que havia, segundo a nota, um outro pedido para uma árvore que fica na calçada em frente ao imóvel, com vistoria realizada hoje e poda programada para o início da próxima semana. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Chile é o primeiro semifinalista da Copa América. A seleção da casa venceu o Uruguai em jogo polêmico. Celso Cardoso. Estela, o árbitro Sandro Meirahit expulsou 2 jogadores uruguaios e foi muito contestado quando tirou Cavani da partida. Cavani foi provocado de maneira antidesportiva pelo chileno Jara. Hit foi afastado das próximas partidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Polêmica à parte, o Chile jogou melhor e mereceu vencer a partida. No Estádio Nacional, em Santiago, Valdívia rolou com açúcar para a Isla encher o pé e anotar o gol da vitória do Chile sobre o Uruguai. Na semifinal, os donos da casa vão encarar o vencedor da partida entre Peru e Bolívia, que acontece logo mais à noite em Temuco. A atitude desse jogador foi lamentável com o Cavani, né? Não, foi. Já passou. É o futebol sul-americano, isso é lamentável. Essa ideia de que você precisa desestabilizar o adversário para levar vantagem. Não só teve um comportamento. Essa ideia da melhor defesa é o ataque, né? É terrível. Não é nem isso. É mau caratismo mesmo. Porque, em primeiro lugar, ele acaba provocando o jogador adversário e depois simula uma agressão que não houve. Então, claramente existiu uma má fé por parte do jogador chileno. O árbitro não observou no momento,
mas as imagens mostram isso, então muito provavelmente vai ser punido. O senhor Jara vai ser punido, deve ficar fora da Copa América, até para aprender realmente a ter um pouquinho mais de dignidade quando estiver jogando futebol. Sabe, o futebol não é um universo paralelo. As regras que valem para a sociedade valem também para uma partida. Respeito, né, fundamental. Acima de tudo. E o adversário chileno nas semifinais será conhecido hoje. Sairá do confronto entre Bolívia e Peru, daqui a pouco, 8h30 da noite, horário de Brasília. As duas seleções são consideradas as zebras da competição. Bolívia e Peru fizeram nesta quarta-feira os últimos preparativos antes do confronto de logo mais às 8h30 da noite em Temuco, pelas quartas de final da Copa América. Pelo menos em tese, os peruanos aparecem como favoritos. Mas o técnico Ricardo Gareca sabe que esse favoritismo precisa ser confirmado dentro de campo e mostrou muito respeito ao adversário. Estamos muito motivados, o grupo está muito bem, nos sentimos muito bem, a los muchachos. Estamos muito motivados, o grupo está muito bem. Eu sinto que os garotos estão muito bem. Todos estamos muito envolvidos com tudo relacionado a este jogo que consideramos uma final contra uma equipe muito importante, que teve méritos para chegar a essa fase e que com certeza vai fazer de tudo para avançar. Diante disso, nos preparamos da melhor maneira. Nos estamos preparando da melhor maneira. Já a Bolívia, que poupou alguns jogadores na goleada sofrida diante do Chile na última partida da primeira fase, terá força máxima e aposta as fichas no atacante Marcelo Moreno. A seleção que ha surpreendido por... Nossa seleção surpreendeu ao passar de fase e ao mostrar um nível mais avançado. É normal que se fale da seleção boliviana porque ela mostrou uma melhora incrível. Boliviana porque se vê uma melhora incrível, não? Já a seleção brasileira só joga sábado. Enfrenta o Paraguai na briga por um lugar nas semifinais. E a Copa América tem feito muito bem para alguns jogadores brasileiros. Depois de Firmino assinar contrato milionário com o inglês Liverpool, Douglas Costa acertou com o Bayern de Munique. De acordo com a TV alemã Sport One, o Bayern pagará 35 milhões de euros, algo próximo de 120 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O brasileiro deve assinar contrato de 4 anos com o clube alemão. Já pelo Campeonato Brasileiro, caiu mais um invicto. Só tinham 2, Sport e Ponte Preta, mas o time campineiro perdeu ontem para o Fluminense no Rio de Janeiro. Os gols da vitória do Fluminense sobre a Ponte Preta vieram apenas no segundo tempo. Aos 9, o Wellington Silva aproveitou o rebote de Marcelo Lomba e fez 1-0 para o Flusão. E já nos acréscimos da partida, Vinícius soltou a bomba e deu números finais ao jogo. Fluminense 2, Ponte Preta 0. Durante um evento da Semana de Orgulho LGBT na Casa Branca, o presidente americano Barack Obama é interrompido 2 vezes. E uma delas com um grito bem conhecido por aqui. A primeira interrupção aconteceu quando uma mulher começou a gritar com o presidente americano contra a deportação de imigrantes. Hold on a second. Okay, you know what? Não. Obama ainda tentou argumentar, afirmando que não era obrigado a tolerar uma falta de respeito como aquela na própria casa. Como os gritos não pararam, Obama pediu que a segurança retirasse a manifestante do Salão Oval. Foi aí que um segundo grito foi ouvido, o de "Vai Corinthians!". No meio da confusão, o grito passou despercebido aos mais desatentos. Não está claro quem soltou o grito do Corinthians. Não é uma maneira muito inteligente de internacionalizar a marca Corinthians. Mas o Corinthians está presente em todos os lugares. É impressionante. Valeu. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada, boa noite. É com você, Gabriel. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a presidente Dilma Rousseff assinam um acordo para o financiamento federal de obras de interligação entre as represas Jaguari e Atibainha. A Alckmin destacou que é dever dele e de Dilma serem parceiros, já que o dinheiro público de São Paulo não é do PSDB, assim como a verba federal não é do PT.
Alckmin e Dilma comemoraram com um brinde de copo d'água. O BNDES deverá liberar 747 milhões e 400 mil reais. A obra será feita pela Sabesp e irá interligar as represas Jaguari, na bacia do Rio Paraíba do Sul, e Atibainha, na bacia do Sistema Cantareira. Com um custo total de 830 milhões de reais, deve ficar pronta em 2017. A Alckmin voltou a descartar a possibilidade de um rodízio no abastecimento de água e disse que o Estado está preparado para a seca. Segundo o governador, a interligação entre as represas é estruturante para garantir a segurança hídrica do Estado. Dobra a capacidade de reservação de ambos os sistemas, passa de 1 bilhão para 2,1 bilhões de metros cúbicos por segundo. Diminui vulnerabilidade à medida que nós aumentamos a reservação. Quando chover, guarda. Quando precisar, usa. A sucessão municipal e as pretensões políticas nos partidos da base do governo de São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E o nosso convidado é o vice-governador de São Paulo, Márcio França, também secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu lembro, Márcio França é o presidente do PSB paulista. E agradeço muito, vice-governador, sua presença hoje no Jornal da Gazeta. Eu quero começar, acabamos de ver o governador Geraldo Alckmin, exatamente com a intensa agenda do governador. Ele tem tido muita visibilidade ultimamente, do ponto de vista político, reunião com parlamentares de diversos estados, diferentes partidos, a presença dele naquele projeto de importância nacional da redução do limite de idade para a maioridade penal. E, além do governador, está também numa intensa atividade na atração de investidores para São Paulo, recebendo, conversando com investidores nacionais e internacionais. Eu quero saber se a intensidade de todo esse movimento significa que Alckmin está de olho em 2018. Olha, Maria Lídia, eu não sei se ele está exatamente de olho em 2018, mas ele está de olho em realizar, talvez, o maior governo que ele já fez, de todos que ele já foi governador. É um homem muito determinado. Acima de tudo, tem me dado um exemplo muito bonito de superação, né? Passando por um problema pessoal, da gravidade que ele passou, ele tem se dedicado ao trabalho e essas articulações, as soluções dos problemas de São Paulo, num momento muito difícil da economia nacional, né? Tem dado um exemplo importante aí de que São Paulo pode servir para alavancar, mesmo em situações difíceis como a crise. Agora, claro, todo governador de São Paulo é sempre um potencial nome para qualquer eleição. Ele já disputou uma eleição presidencial, naquela época disputou e foi muito bem, perdeu para o Lula, que era na época um excelente candidato, vinha num país às mil maravilhas, né, e perdeu no primeiro turno por 6% dos votos. Então, sempre será um nome lembrado, né? É o homem que mais vezes foi governador de São Paulo. Né? Então, é claro que sempre será lembrado. Eu quero fazer um parênteses aqui. O senhor falou no fato da gravidade que houve na vida do governador Geraldo Alckmin, ele com toda essa disposição. Como é que está o governador do ponto de vista, assim, emocional? Ele melhorou, está enfrentando, o senhor nota nele, assim, uma espécie de conformação que não reflete no trabalho? É difícil você perceber um sentimento tão íntimo, tão sutil, né, numa pessoa como ele. Eu tenho a impressão, né, que, claro, é uma dor que não tem como você limitar ou descrever, não é? Mas ele tem demonstrado, pelo menos ali, aparentemente na convivência, uma capacidade de superação, porque ele marcou depois disso várias audiências, foi a Nova York e Washington, que não era normalmente uma trajetória dele, fez em Brasília várias inserções importantes, fez reunião conosco com dezenas de deputados federais, enfim, quer dizer, expandiu-se, né? Alguns dizem que isso é meio comum, que você, quando tem uma perda muito grande, você compensa no seu trabalho, tentando encontrar uma razão de continuar vivo, de continuar superando. Eu disse a ele, ele tem muitos mais filhos, né, que também dependem da ação dele. Tenha certeza, não só eu, pessoalmente, mas toda a nossa equipe aqui da TV da Gazeta, o que nós queremos é isso mesmo, que o governador retome a sua maneira de ser com serenidade e
que ele fique mais tranquilo, em paz. Obrigado. Bom, agora eu quero voltar aqui ao que nós estamos falando, da política. A imagem de Alckmin como administrador tem sido muito destacada. O senhor mesmo teve esse empenho agora em chamar atenção para isso, a propaganda do próprio partido, do governo do Estado, em todas as ações. Essa propaganda, essa maneira, esse discurso já tem os contornos de campanha? O que eu acho é o seguinte, o Brasil passa por um momento, mais uma vez, de uma crise, não é? É uma espécie de euforia, depressão, euforia, depressão, euforia, depressão. Se você pegar os últimos 20 anos, acho que nós tivemos vários momentos assim, né? Quer dizer, de entusiasmo e depressão. E quando as pessoas no Brasil inteiro olham, por que em algum lugar a coisa é mais estável e procuram estabilidade, com certeza encontram fácil o comportamento do governador. Eu disse num artigo que ele meio que imita as listras da bandeira de São Paulo, né? Tem um comportamento reto, sempre muito assim, sereno, não tem solavancos, né? Você não se surpreende com o governador Geraldo, é do estilo dele, é o comportamento dele, do dia a dia dele, né? Acho que se as pessoas, com o passar do tempo, nós continuarmos com essas turbulências nacionais, em especial essa coisa de falta de ética, de coisas de ilícitos, enfim, é difícil, mesmo os adversários reconhecem nele um comportamento muito idôneo, né? Muito ilibado, do perfil dele. Então pode acontecer das pessoas olharem e encontrarem, né, uma pessoa como ele. Os adversários certamente estão de olho, mas também os parceiros no PSDB estão, e eu já tenho ouvido de parceiros de Minas Gerais, os aecistas, entendendo que toda essa movimentação de Alckmin, a visibilidade que ele vem tendo, a imagem nacional dele que está sendo fortalecida por toda essa ação política, está havendo uma crítica em relação a isso. Eles estão dizendo que o que Alckmin está fazendo é tirando o foco do PSDB de fragilizar cada vez mais o PT, que a hora é para isso e não para projetos pessoais. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Eu acho que é um chororô, né? Repare, a grande coisa, a grande constatação é a seguinte, o Aécio perdeu em Minas, o Geraldo ganhou em São Paulo. Minas é o estado do Aécio. O Aécio é uma graça de pessoa, um homem incompetente, inteligente, um jovem, brilhante, né? Tem uma carreira brilhante, mas é inegável que a vitória do Geraldo aqui em São Paulo, com o que foi feito aqui eleitoralmente para o Aécio e para ele, dá a ele um salto diferente. Hoje, ele tem uma composição partidária que me parece mais segura do que o Aécio, né? PSB, PPS, PV, DEM, enfim, outros partidos que estão no contorno do governador Geraldo. Mas tudo isso, claro que é muito cedo, ninguém está falando que isso tem que ser feito agora, até porque ninguém quer antecipar a eleição. Mas os motores estão sendo aquecidos, sem dúvida nenhuma, e o de Márcio França, o senhor está de olho na cadeira do Alckmin em 2018? Não, meu grande olho é para que o governador faça um grande governo. A minha principal tarefa hoje é ajudá-lo a fazer um grande governo. Se Deus permitir que ele vá disputar uma eleição, seja ela qual for, o que é natural e institucional é que eu fique, porque é assim que garante a lei, né? Mas quem decidirá os rumos de São Paulo, enfim, é ele, porque quando você aceita uma função como a minha, você tem que aceitar o comando e a liderança de quem te lidera, né? Eu tive durante muitos anos um grande líder, que tive a tristeza de perder, né? Que foi Eduardo, e com quem por ele, me submeti muitas vezes às decisões que ele tomava, algumas que eu concordava, outras que eu não concordava, né? Mas na maioria das vezes concordava e por isso eu deixava que ele liderasse. Hoje quem decide isso é o governador. Acho que ele terá a serenidade na hora certa de decidir o que achar melhor. A última questão é o PSB, o seu partido. A fusão com o PPS não deu certo. Entretanto... interessante, por enquanto é interessante. Mas, de qualquer forma, eu vejo um movimento do PPS numa aliança com o PSB para a eleição municipal no ano que vem em todo o Brasil. Aquele que tiver candidato, né, com mais possibilidade que será um indicado. Vocês querem ter o maior número possível de candidatos. Mas eu quero saber de São Paulo. Marta Suplicy já pode ser vista como a candidata do PSB? Olha, se depender da gente, sim. Ela marcou uma data, 15 de agosto, mais ou menos delimitando esse espaço até lá para se preparar para essa mudança.
a gente respeitou o período que ela estava saindo do PT, para não ficar ali assediando uma pessoa que tivesse num outro partido, né? Agora ela saiu, enfim, a gente conversou oficialmente. Eu tenho que conversar com a Luísa Erundina, com a Ota, que são as mulheres mais votadas do Brasil, que são de São Paulo, para, enfim, saber delas. Eu conversei com o Eliseu Gabriel, que é o presidente do partido aqui em São Paulo. Todo mundo está de acordo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso para agosto mesmo. Quanto a nós, o partido, seria uma honra ter uma candidatura em São Paulo de expressão nacional. É uma mulher, enfim, já com experiência, uma mulher hoje madura o suficiente para poder fazer um investimento desse porte. E a saída dela do PT amplia mais o campo, porque o PT hoje tem uma restrição muito grande na classe média em São Paulo. A saída dela permite essa chance de podermos, quem sabe, ter a Prefeitura de São Paulo. E eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos e a clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Estela. Um flamingo do zoológico de Sorocaba, no interior de São Paulo, recebeu uma pata artificial para não ser sacrificado, depois de passar por uma amputação. É a primeira prótese do mundo para esse animal de que se tem notícia. A ave ainda manca, mas já parece adaptada à prótese que permitiu que ela voltasse a andar. O flamingo de 6 anos do zoológico de Sorocaba seria sacrificado depois de quebrar a pata. A tentativa de implantar um pino não deu certo e o ferimento infeccionou. A prótese foi construída e doada por esse técnico em ortopedia. Nelson, há 40 anos, atende pessoas que sofreram algum tipo de mutilação. Para o mundo animal, não foi a primeira ajuda dele. Há 1 ano e meio, Nelson criou uma prótese para uma vaca que fraturou a pata traseira. Ele diz que a peça para o flamingo foi um desafio ainda maior. Extremamente leve, foi feita em fibra de carbono e silicone, a partir da pata da ave que foi amputada. Até a cor foi escolhida para colaborar na adaptação do animal. Porque nós entendemos talvez que os outros animais iriam rejeitá-lo, porque seria uma parte preta em carbono. Então nós fizemos a cor de rosa para ficar mais ou menos parecido com ele mesmo. Nesta semana, Nelson voltou ao zoológico para checar se o equipamento está dando certo. Eu acredito que a única substituição que nós vamos ter que fazer quase que uma vez por mês, eu acredito, seria o silicone, que isso poderia desgastar. Mas a prótese em si não desgasta, quer dizer, é carbono e tem uma durabilidade de muitos anos, com certeza. Ele pode viver normalmente com essa prótese? Eu acredito que sim, vai viver muito. Faz 1 mês que o flamingo está usando a prótese. Ele ainda vai ficar aqui nesse espaço, separado das outras aves, por mais 15 dias para fortalecer a musculatura. Ninguém sabia como ele iria reagir, já que a prótese de flamingo é a primeira que se tem notícia no mundo. O veterinário, animado com a recuperação do flamingo, diz que ainda há um último desafio a ser vencido: devolver o animal ao convívio sem que ele seja rejeitado pelas outras aves. A gente vai colocá-lo com o grupo precisa aceitá-lo novamente, que ele ficou um período grande fora, e ao mesmo tempo ele acompanhar o grupo. Como eu falei, eles precisam das 2 perninhas, essa outra perna dele, a nova perna, está sendo bastante compatível com o desenvolver do dia a dia dele, mas agora com o grupo é outro desafio. Suprema Corte dos Estados Unidos confirma a lei de subsídio aos seguros de saúde que ficou conhecida como Obamacare. A Suprema Corte rejeitou os argumentos dos republicanos e reiterou que a ajuda fiscal está de acordo com a Constituição. A lei de 2010 permite que a população de baixa renda compre seguros de saúde a preços mais acessíveis. 6.400.000 pessoas se beneficiam do sistema por meio de um site do governo. O presidente Barack Obama declarou que a decisão do Supremo Tribunal é uma vitória para todos os americanos. A lei de ajuda econômica para a compra de planos de saúde é uma das bandeiras da administração Obama. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O Reino Unido e a Inglaterra dentro dele estão querendo renegociar com a União Europeia. O bloco tem 28 países e os britânicos nunca foram os mais entusiastas. Pois bem, no comecinho do mês passado, as eleições parlamentares reelegeram o primeiro-ministro conservador, David Cameron. E ele disse que tem agora legitimidade para convocar um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia.
A votação está prevista só para daqui a 2 anos. Mas o próprio Cameron não diz que os britânicos pularão fora da Europa. O que ele diz é que os britânicos querem mexer nas regras com que o bloco funciona. Cameron quer, por exemplo, que os imigrantes sejam submetidos a um prazo de 4 anos antes que possam ter todos os direitos trabalhistas. E quer também que o Parlamento Europeu não tenha mais poderes para cancelar as leis votadas pelos deputados britânicos. Então, Cameron deseja apenas negociar condições mais vantajosas para o país dele. Mas dentro da bancada conservadora do parlamento, existem deputados que querem pura e simplesmente sair do bloco, sair da Europa. Os sindicatos são contra. Mas eis que ontem à noite, quem tomou partido nessa história foi, adivinhem quem? A Rainha Elizabeth II. Ela está na Alemanha em visita oficial e fez um discurso em que elogiou a Europa e deu a entender que condenava a saída britânica. A rainha é um personagem apartidário. Ela foi bem mais longe do que poderia e deu um pitaco favorável aos europeus e contrário aos chamados eurocêntricos. A Europa Unida começou a nascer há quase 60 anos. Ela cresceu e hoje não é apenas uma zona de livre comércio. Quanto mais os países se unem, cada país fica mais dependente um do outro. E com isso deixou de existir a possibilidade de uma guerra entre os Estados-membros. A Europa é um imenso cemitério de civis e militares. Foram 2 guerras mundiais no século XX. Em nome dos que estão enterrados, que a União Europeia seja mantida e continue forte. É assim que o mundo gira. Boa noite. A seguir, mais de 1000 pessoas já morreram por causa da onda de calor no Paquistão. E novos ataques do Estado Islâmico na Síria. Grupo terrorista cerca a cidade de Kobani e mata dezenas de pessoas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Quem quer fazer uma jogada campeã na hora de trocar de carro, tem que conhecer o Onix Seleção. Só ele tem o Chevrolet MyLink. Controle de som no volante, rodas de liga leve, farol de neblina. E agora com reforço de peso. Taxa zero em 24 vezes. E nas concessionárias Chevrolet você encontra ainda mais ofertas com taxa zero. Venha correndo aproveitar. É só até domingo. Respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Grupo terrorista Estado Islâmico volta a atacar a cidade síria de Kobani e mata dezenas de pessoas.
O Estado Islâmico lançou ofensivas simultâneas contra o exército sírio e as tropas curdas na cidade de Kobani, que fica na fronteira com a Turquia. Os terroristas executaram civis e realizaram pelo menos 2 ataques com carros-bomba. As câmeras de segurança gravaram a explosão de um carro num posto de controle curdo. 5 pessoas morreram na ação. Além de Kobani, os terroristas do Estado Islâmico lançaram outro ataque na cidade de Azaka, controlada em parte pelas forças fiéis ao presidente sírio Bashar al-Assad. A televisão estatal síria e os rebeldes curdos acusaram a Turquia de ter permitido a passagem dos jihadistas pelo seu território. O governo turco negou a acusação. Em janeiro, as forças curdas, com o apoio aéreo ocidental, tinham expulsado os terroristas de Kobani depois de 4 meses de batalha. Mais de 1.000 pessoas já morreram nos últimos 5 dias no Paquistão por causa da onda de calor no sul do país. Grande parte das mortes foi registrada em Karachi, a maior cidade do Paquistão. Hoje a temperatura baixou para 34 graus, mas nos últimos dias os termômetros chegaram a marcar 45 graus. Os centros médicos já atenderam 80 mil pacientes. A maioria das vítimas tem mais de 50 anos ou são pessoas que trabalham debaixo do sol. A onda de calor coincide com o início do mês do Ramadã, quando os muçulmanos respeitam um jejum do nascer ao pôr do sol. Líderes religiosos pediram para que as pessoas não jejuem, lembrando que isso é permitido pelo Alcorão para preservar a saúde dos que correm o risco de ficar doente ou morrer. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias daqui a pouco na nossa edição das 10. Até já. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira uma conversa com a vlogueira Kéfera no Todo Seu.